Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Bruno quem vos fala do canal Verdade Certa. É com muito prazer que eu gravo mais esse vídeo para todos vocês. Para você que está chegando agora, aqui é o canal Verdade Certa. E hoje, pessoal, estaremos aí abordando o tema do fim dos tempos, tá certo? Infelizmente, alguns canais têm visto aí algumas incoerências acerca do fim dos tempos, tá? E nesse canal Verdade Certa hoje estaremos abordando justamente sobre este assunto, porque é de suma importância, porque nós estamos vivendo aí tempos finais, tá certo? Um grande abraço a todos, não esqueça de dar um like, se inscreva no canal, compartilhe e vamos fazer crescer essa família. Mateus capítulo 24, versículo 1. Vamos lá? Mateus capítulo 24. Pessoal, eu vou ler desde o versículo 23, tá certo? Ó, por que desde o 23, irmão Bruno? Porque no 23 é que vai estourar o estopim da ira do Criador através do seu Filho Jesus. É através deste capítulo que estoura o estopim da ira dele, né? Os fariseus na época estavam, né, como sempre indagando, perguntando se ele era o Filho de Deus ou não. E chegou uma hora em que Cristo se irou e acabou falando aí e profetizando do que iria acontecer daquele dia em diante. Então vamos lá. Vamos desde o versículo 33 do capítulo 23 de Mateus, que diz da seguinte forma: serpente e raça de víboras, como vocês fariseus podem escapar da condenação do inferno? Ele já começa assim: portanto, eis que eu vos envio os profetas sábios e escribas, e a uns deles vocês vão matar e vão crucificar. Ele já profetizando o que vai acontecer depois da morte dele. E a outros deles vocês vão açoitar nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. E foi isso que aconteceu, e foi isso que os fariseus naquela época ele tem feito, pessoal. Depois que Cristo morre e ressurge dentre os mortos e vai para o Pai novamente, de frente para os discípulos ali, literalmente ele sobe ali com o corpo glorificado, todo mundo vendo ele subindo. Ele fala que isso iria acontecer. Por quê, irmão Bruno? Versículo 35 diz da seguinte forma: para que sobre vós recaia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde Abel, olha só, desde Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Então não é na geração nossa, pessoal, é na geração daquele povo antigo, do ano 70, né? Então toda a profecia de Daniel, de Mateus, de Lucas, tirando os profetas menores, né? Mas a maioria das profecias, digamos 99% das profecias, ou se não podemos dizer todas, tudo está incluso ao povo judeu, não tem nada a ver com a gente, tá certo? Mas você escuta o vídeo, presta atenção, vai ter coerência, você vai sair com a verdade. Escuta o vídeo. Ah, irmão Bruno tá falando nada a ver, vou desligar. Se quiser desligar, fique à vontade, tá certo? Mas vai ter coerência aqui. Olha lá. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintos debaixo das asas, e tu não o quisestes. Quantas vezes Cristo tem propagado o evangelho da graça,
quis ajuntar o povo judeu para eles, mas mesmo assim o povo judeu não quis saber dele. Porque na verdade eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Então naquele tempo em diante ele falou assim, ó, chega, a partir de hoje em diante vai se cumprir tudo o que as escrituras tinham proferido nos tempos antigos, vai acontecer tudo nessa geração. Vou fazer com que o sangue de Abel, desde o sangue de Abel até nos tempos de agora, de Zacarias, venha cair sobre as vossas cabeças, porque vocês são raça de víboras, raça de serpentes que não querem saber do Criador. Vou eu permitir isso. E isso aconteceu, tá certo? Aí começa no capítulo 24 o princípio das dores. Tem muitas pessoas que eu ouço dizer nos tempos de hoje, basta ter uma enchente, basta ter um vulcão em erupção, basta ter o coronavírus que está acontecendo na China. Aí todo mundo começa a falar assim, irmão Bruno, é o princípio das dores. Só que o princípio das dores não se refere aos tempos de agora. O princípio das dores que Cristo falou para os discípulos naquele tempo se remete àquele tempo mesmo que ele estava vivendo. Ele não está falando dos tempos de agora. Vamos lá. Me prova, irmão Bruno, na palavra do Criador. Mateus capítulo 24, versículo 1, que diz da seguinte forma: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, e chegando-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal, mestre, haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu-lhe e disse: Acautelai-vos. Você vê que a conversa está entre Jesus e os discípulos. As conversas não estão entre Jesus, os discípulos e nós agora. Ele está falando assim, o discípulo, pessoal dessa geração, acautelai-vos, daquela geração, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E naquele tempo, pessoal, nos tempos dos apóstolos, houve muitos anticristos, né? Tem um vídeo anterior meu, que eu explico tintim por tintim, né, da palavra do Criador, dizendo: filhinhos, sabendo que é já a última hora, sabeis que muitos também se fizeram anticristo, e que muitos anticristos têm chegado ao mundo, e sabemos que o príncipe deste mundo já está às portas. Então assim, já naquele tempo, os discípulos e os apóstolos já estavam falando entre eles que o anticristo já estava naquele tempo, que o espírito do anticristo já pairava nos tempos do ano 70. E quem foi, irmão Bruno, o anticristo? O anticristo ele se origina ali no meado do ano 66 em diante, dando início e desencadeado aí por Nero, depois Vespasiano, General Tito, Domiciliano. Esses são os reis da época que promoveram o anticristo, tá certo? Então o anticristo ele já veio. O anticristo não vai vir agora nos tempos de hoje. Ah, mas irmão Bruno, você descarta a hipótese de que o anticristo não pode vir nos tempos de hoje? Bom, um líder global nos tempos de hoje pode até surgir, mas não é o anticristo com H maiúsculo, tá certo? O anticristo com O maiúsculo, porque o anticristo ele se origina no meado dos anos 66, tá certo? Ele não vai se originar nos tempos de hoje, mas não que hoje não possa vir um líder global que queira aí também ser uma espécie de anticristo. Hoje pode acontecer isso também, pessoal.
pode ser uma duplicata do que pode acontecer nos tempos de hoje. Mas lembrando que os princípios das dores já se passaram, tá certo? Então vamos lá. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E vocês, olha só o que ele está falando, ó. Vocês vão ouvir de guerras e de rumores de guerra. Vocês vão ouvir. E os discípulos ouviram rumores de guerras e guerras chegando. Olhai, mas não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Irmão Bruno, que fim é esse que Cristo está falando? O fim da prostituta. Se você já viu o vídeo do canal Verdade Certa, os vídeos anteriores, você vai entender que eu explico tintim por tintim do que significa o fim. O fim não é o fim do mundo, o fim do planeta em si. Ele está se especificando o fim da prostituta, porque Jerusalém, o povo israelense, eles tinham se prostituído a palavra de Deus. Os fariseus na época, eles prostituíam muito a palavra de Deus. A palavra de Deus falava uma coisa, eles pregavam outra. E não é isso que hoje também está acontecendo? A Bíblia diz uma coisa, os pastores de hoje pregam outra coisa. Parece até ser verdade, mas quando você vê na íntegra, você vai ver que é totalmente diferente. É uma forma de prostituir a palavra de Deus. Então é isso que eles fizeram no tempo antigo. Os fariseus prostituíram a palavra deles e também se prostituíram com outros deuses, a tal ponto de não só crer nos outros deuses, mas também fazer sacrifícios também para outros deuses, né? Isso é um pecado mortal, porque para quem conheceu a verdade e para quem conheceu que se existe só um único Deus que devemos adorar, então é muito perigoso. Então por isso que Deus ele veio aí com destruição total no templo ali de Herodes ou Salomão, seja lá o que for, mas ele permite a destruição do templo no ano 70. Então ele fala assim: ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e isso aconteceu naqueles tempos. E olhai, não vos assusteis, e vai se levantar também reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Tá certo? Naquele tempo também aconteceu fomes, em Atos também mostra que naquele tempo de Atos dos Apóstolos houve fome, tá? E também houve pestes também. Eu posso estar mostrando no vídeo depois, explicando na onde se origina ali as pestes e as fomes naqueles tempos antigos, tá certo, pessoal? Agora a gente só vai lendo na carreirinha mesmo e eu vou explicando o porquê Cristo já veio no ano 70 e que tempo que nós estamos vivendo hoje. Não feche o vídeo, tá certo? Mas todas essas coisas são os princípios das dores. O princípio das dores se origina na onde? Nos tempos dos apóstolos, tá, pessoal? Não tem nada a ver com a gente hoje. Hoje nós estamos vivendo o tempo final de tudo. Hoje nós estamos vivendo o tempo final de tudo. Para de ficar acreditando que o anticristo vai vir um falso profeta. Não. O que está para acontecer é a guerra do Armagedon, desculpa. A terceira guerra mundial. Então vos hão de entregar para seres atormentados. E não foi isso que aconteceu? Matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as pessoas por causa do meu nome. E não foi isso que aconteceu nos tempos dos apóstolos? Eles foram jogados, torturados, açoitados, jogados nas sinagogas. Não foi isso que aconteceu? Nesse tempo, muitos serão escandalizados e vão se trair uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, todo mundo refere esse versículo aos tempos de hoje, tá? Não é. Nos tempos de hoje também está acontecendo falta de amor, sempre teve, mas aqui está especificando os tempos dos apóstolos. O amor de muitos se esfriará, e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. O fim do que, meu Bruno? Do planeta Terra? Não. O fim de Jerusalém. Tá certo? Como você pode dizer, irmão Bruno? Vamos lá. Em Daniel,
Vamos passear agora para Daniel, pessoal. Vamos lá, Daniel. Vamos lá. Daniel capítulo 12, versículo 5, que diz da seguinte forma: E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois, uma desta banda, a banda do rio, e o outro da banda de outra banda, à beira do outro rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas. Aí eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou, para aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e tempos de metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas vos serão cumpridas. E quando é destruído o poder do povo santo? No ano 70. No ano 70 se cumpre toda a profecia do fim daquela geração. Daniel se refere ao tempo de Israel, ao povo de Israel. Lucas capítulo 21, Mateus capítulo 24 e outros profetas menores se refere ao povo de Jerusalém, ao povo judeu. Versículo 7 do capítulo 12 de Daniel, mais uma vez, pessoal, vamos lá. Que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo. O poder do povo santo foi destruído por Roma. É isso que você está ouvindo. Roma destrói Jerusalém, o povo israelense, no ano 70, e eles espalham o povo de Deus para os 4 cantos da terra. E ele fala assim, todas essas coisas serão cumpridas depois que eles acabarem de destruir o poder do povo santo. Agora vamos para Lucas, capítulo 21, que diz da seguinte forma: E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Olha aí, ó. Até que os tempos dos gentios se completem. Pessoal, os tempos dos gentios já está se completando nos tempos de hoje. O que vai acontecer depois, irmão Bruno, quando os tempos dos gentios, do povo que não é judeu, o que vai acontecer quando se completar este tempo? Que tudo indica que vai se completar no meado do ano 2023 a 2024, que é o calendário mundial do Criador. O que vai acontecer? Aí vai se completar toda a profecia, vai se cumprir a terceira guerra mundial, que é do Armagedon, tá certo? O Bruno, deixa eu ver aqui, versículo 25 de Lucas 21, diz assim: E haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Homem desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem na nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Tá certo? Pessoal, existe um rabino, que eu esqueci o nome, ele explica que no tempo do ano 70,
houve algo fenomenal nos céus. E algo apareceu nos céus como cavaleiros, né? Isso daí um rabino ele mostra que aconteceu isso. Ele registrou no livro dele, tá certo? Um sinal da vinda de Cristo. E teve muita destruição depois do ano 70, depois que acontece toda aquela desgraça do templo sendo destruído. E agora Cristo vai voltar de novo sobre as nuvens para ajuntar ou para intervir na terceira guerra mundial que vai acontecer. E como você tem tanta certeza, irmão Bruno? Vamos lá para Joel agora. Joel. Vamos lá. Olha só, Joel capítulo 3, versículo 1. Porquanto eis que naqueles dias, os tempos que a gente vai viver, e naquele tempo eis que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Então você entende o quê? Que Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21 explica que os judeus serão levados cativo através de Roma no ano 70. Ele vai destruir o templo e vai destruir o poder do povo santo. Ele espalha o povo de Israel nos 4 cantos da terra. Só que na profecia de Joel capítulo 3, ele já está falando um outro tipo de acontecimento que vai acontecer nos tempos de hoje, nos tempos de agora, nesta geração, em que Deus vai remover o cativeiro de Judá, assim como ele removeu o cativeiro de Israel, de Judá, nos tempos de Nabucodonosor. Lembra de Nabucodonosor? Que ele fala assim, ó, vocês vão ser levados cativo. E Jeremias e Daniel também entende que é só 70 anos de cativeiro. Ou seja, tem validade, tem prazo. E após os 70 anos, Deus usa o próprio Ciro, que é o reino do Medos e Persas, para destruir o trono de Nabucodonosor e para tomar o reino de Babilônia e fazer com que o povo de Israel seja libertado do seu cativeiro. Então, aí o que ele vai fazer? Ele vai remover o cativeiro de Judá e de Jerusalém e vai congregar todas as nações e fará descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra, e lançaram sorte e tal, e também, aí ele explica, né? Aí aquele chama para a batalha, versículo 10, forjai a espada das vossas enxadas, e lançai das vossas foices, digo fraco eu sou forte, ou seja, Deus vai permitir a terceira guerra mundial, a batalha do Armagedon. E no Apocalipse fala que quem vai entrar para reunir todas essas nações são 3 espíritos de demônios semelhantes a rãs, né? Que também se assemelha ao falso profeta e o anticristo. São os mesmos espíritos de demônios. Aí você fica se perguntando, irmão Bruno, é Deus ou é o diabo? Ou é os espíritos imundos que estão reunindo as nações para a guerra? É os dois. Deus está usando os 3 demônios semelhantes a rãs para reunir para a batalha. É proposital, porque Ele é dono de tudo. O Criador, Ele é dono das trevas e da luz, portanto, Ele faz o que Ele bem entende. Só que Ele mesmo não é trevas. Embora eu tenha visto em alguns canais dizendo que Deus, Ele é trevas e luz. Ele é dual. Eu, porém, não acredito, tá, pessoal? Ele é luz e com Ele não mora trevas alguma. Ele não é trevas. Ele cria trevas, Ele cria o mal, Ele faz a ferida, porém Ele não é trevas, tá certo? Ele é amor, Ele é justiça, Ele é paz. Mas Ele sim
usa o mal na hora em que ele bem entende, porque a luz e as trevas para ele é a mesma coisa, tá certo? Então, esse é o tempo que nós estamos vivendo. E olha só, para terminar, pessoal, vamos lá para Lucas, que diz da seguinte forma, versículo 24 do capítulo 21 de Lucas, para terminar aqui. E cairão ao fio da espada, quem? O povo de Israel. E para todas as nações serão levadas cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até os tempos dos gentios se completarem. Está se completando já o tempo dos gentios. E disse-lhe uma parábola: olhar para a figueira e para todas as árvores, quando já está arrebentado, vós sabeis vós mesmo, vendo-as que perto está o verão, assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabei que o reino está próximo. Aí o que ele explica no versículo 32, essa é a chave. Em verdade vos digo, que não passará esta geração até que tudo aconteça. Está falando daquela geração. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tá certo? Aí fala no versículo 20: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, e ali ele explica, né? Então o que acontece? Jerusalém foi cercada por grande exército de Roma, e o templo foi destruído, e todas as profecias de Cristo, que está situada no capítulo 24 de Mateus, no capítulo 21 de Lucas, foram cumpridas à risca. Então que tempo, irmão Bruno, nós estamos vivendo? O tempo em que está se chegando a terceira guerra mundial. A batalha do Armagedon, no vale de Josafá. A decisão dos povos entre você fica com Deus ou fica com as trevas. Onde as pessoas vão tomar a decisão em quem será o seu Deus. Tá certo? Então, estamos na sexta taça. No final da sexta taça, eu já mostrei no meu vídeo anterior que o rio Eufrates se secou. Já está saindo da sexta taça, estamos indo para a sétima. Em Daniel, depois de Deus explicar para Daniel, tintim por tintim, como viria o fim de Israel, ele explica assim para Daniel: Daniel, haverá um outro fim, Daniel. O fim de todas as coisas mesmo. E esse fim vai vir depois que essa geração correr de um lugar para o outro e obter conhecimento. E a tecnologia, o conhecimento, ele vai se proliferar, Daniel. Aí eu faço uma pergunta para vocês: que tempo hoje que nós estamos vivendo, se não os tempos finais? Hoje, todo mundo vai para um lugar e para o outro à procura de conhecimento e sabedoria. E hoje nós estamos vivendo a era da tecnologia, em que os homens já estão com o pensamento de criar robôs para trabalhar para eles, até robô mulher, homens que estão se casando com robôs, homens que criaram a tecnologia que mais para frente, daqui 5 anos ou 4 anos ou 3 anos, as pessoas que quiserem saber de alguma coisa é só baixar por download no seu cérebro. Isso está para acontecer, tá, pessoal? Isso também é explicado e ratificado na série de Black Mirror, tá certo? Então é isso, nós estamos vivendo o tempo da tecnologia, onde o conhecimento se prolifera na internet, onde aquilo que antigamente você não sabia, hoje você está sabendo aí 7 vezes mais, como foi previsto e profetizado pelo livro de Enoque.
Então no livro de Enoque vai explicar que nós estamos na 8ª semana, se eu não me engano, na 7ª. E nessa 7ª semana explica que o povo vai saber 7 vezes mais do conhecimento. E esse tempo que nós estamos vivendo. Então, o que falta acontecer, irmão Bruno? As nações se estranharem e ir de encontro ao povo de Israel e querer destruir. E quando começar a haver destruição do povo de Israel, Deus vai vir sobre as nuvens, Cristo vai repartir o monte. Um lado vai para a esquerda, o outro lado vai para a direita, para que o povo de Israel venha passar por esse caminho, e vai haver um grande, enorme, mega terremoto. É isso que está para acontecer na Terra. O plasma vai estourar, o plasma do céu vai explodir, vai ter trovões, vai ter vozes, né? Quem não está habituado com essa situação que vai acontecer vai ficar com muito medo, mas quem já estuda as Escrituras, aquele que está esperando Cristo vir, para esses vai vir alegria. Mas para aqueles que vão se comportar como as virgens loucas, que não tem luz, tá certo? Na igreja evangélica, pessoal, é explicado que aquele que não tem azeite é aquele que não tem o Espírito Santo, não tem nada a ver, tá? As 5 virgens loucas simbolizam aquelas pessoas que não têm luz, que não têm sabedoria, que não têm conhecimento. Então, hoje nós temos essa luz, nós temos esse lume do conhecimento e da sabedoria, tá certo? Então, portanto, a gente não somos aí as virgens loucas, a gente somos aí, pertence à classe das virgens prudentes, porque nós estamos aí ouvindo a palavra do Criador. E você que ficou nesse vídeo até agora, né? Um grande abraço para você. Não esqueça de dar um like, se inscreva no canal, compartilhe e vamos fazer crescer essa família que é o canal Verdade Certa. Canal Verdade Certa, sempre relatando a verdade para todos vocês. E vamos aí, pessoal, rumo, né, à destruição e ao mesmo tempo a bonança. É necessário ter o caos para depois ter a ordem, e a ordem vai partir para o nosso Cristo, que nós estamos esperando há muito tempo. Ele vai destruir os governantes e vai destruir aqueles que destroem a terra, tá certo? Um grande abraço a todos, dê um like no vídeo, se inscreva e compartilhe, pessoal. Tchau, tchau.